Olá, seja muito bem-vinda a essa aula. Vamos falar aqui sobre as habilidades e as competências que formam uma líder, uma coordenadora brilhante. Nessa aula você vai aprender quais são essas habilidades, quais são essas competências e como você pode desenvolvê-las. Vamos lá, primeiro para as hard skills, que são as competências técnicas, aquilo que você aprendeu, que você adquiriu ao longo das suas formações, dos seus estudos, da sua graduação, das especializações, da sua experiência profissional. São competências que são mais rígidas, mais palpáveis, digamos assim. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, do conhecimento da tipificação, do conhecimento da LOAS, das legislações, de conhecimento com informática, que são competências possíveis de serem verificadas por meio de um diploma, de um certificado, de um documento ou da própria prática mesmo, da própria execução. Já as soft skills, nós estamos falando das habilidades relacionais, das habilidades comportamentais, do campo mais interpessoal das relações. Então, essas habilidades, elas são mais subjetivas, elas vão interferir e influenciar na maneira como você trabalha, como você interage, como você lidera a sua equipe, como você é vista como uma autoridade ou não. Elas são um pouco mais desafiadoras para medir. Não é possível mensurar por meio de um currículo, de um documento, se uma pessoa é uma boa comunicadora ou não, se ela é estratégica ou não. Isso é possível ver apenas no cotidiano, no dia a dia. E a junção das hard skills com as soft skills, a gente chega no que a gente chama de power skills. É onde a gente potencializa todas as competências e as habilidades. E são extremamente valiosas, né, para o contexto de liderança, para o contexto de inovação, de gestão. Elas são essenciais para enfrentar os desafios complexos, né, que baitas complexidades vocês enfrentam no trabalho de vocês como coordenadoras. Por isso, tão importante buscar compreender e desenvolver essas competências e essas habilidades. E como está aí na citação, no início do material de vocês, o desenvolvimento de habilidades não acontece por acaso. Ele exige intenção, atenção e esforço. Nós estamos falando aqui de autodesenvolvimento. A gente está falando de habilidades e competências que podem ser aprendidas, que podem ser desenvolvidas e treinadas, né? Mas desde que haja uma expansão da mentalidade de quem lidera. Desde que você se abra, se permita, reconheça a importância do que a gente vai trazer e se dedique, que você se esforce, coloque a sua atenção, o seu foco para esse desenvolvimento. E para ser uma líder de alta performance, para ser uma coordenadora brilhante, uma coordenadora, uma líder show, você precisa dessas competências e dessas habilidades. Não dá para que você seja muito boa em algumas, né? Seja muito competente ao conhecer a parte teórica, mas você não vai ter sucesso se você também não for bem nas habilidades relacionais. E o contrário também é verdadeiro. Talvez você seja uma ótima líder, super influente, super estratégica, mas as suas competências não estão tão legais assim. Tudo isso vai interferir na maneira como você é vista, na sua autoridade, no seu desempenho do seu papel profissional. Então, quando a gente está falando das competências, eu enumerei aqui 16 competências para que vocês possam trabalhar aí e desenvolver. O domínio da tecnologia é o primeiro, a questão da informática. E aqui a gente está colocando, né, computação básica, Word, Excel, sistema, se o seu município utiliza um sistema, você tem que dominar, você tem que aprender. Se você não sabe, você pode buscar fazer um curso de computação, você pode buscar vídeos no YouTube que vão te ajudar a desenvolver. Outra competência são em relação à legislação do SUAS. Então, a própria LOAS, você precisa
Independente do equipamento que você coordena, você tem que ter conhecimento sobre a LOAS. De vez em quando, dá uma lida nela, dá uma revisitada, principalmente nos momentos que surgir dúvidas. O que a LOAS fala sobre as dúvidas que talvez você esteja tendo? As legislações específicas do âmbito da assistência social, então a gente pensa nos idosos, na criança, adolescente, na pessoa com deficiência, as normativas do SUAS, que são aí as resoluções, os cadernos de orientação, a própria tipificação, são competências que você precisa acessar, seja por meios, né? Aqui a gente vai ver muito isso ao longo da formação, mas também por meio de cursos gratuitos que o Ministério disponibiliza, por meio da própria leitura deste material. Outra habilidade, competência, né, extremamente necessária para quem coordena é a habilidade da escrita. Porque você vai ter que escrever relatórios, você vai ter que escrever plano de ação, prestação de contas, ofícios, tudo isso você precisa ter uma boa escrita. E para ajudar a escrever, é bom que você leia muito, que você releia o seu material. Vocês têm aqui um bônus de ChatGPT que vai auxiliar vocês nessa escrita também, mas é importante que você treine. E é muito comum, atenção, hein, para um erro que muitas pessoas cometem por não saber, por não dominar determinadas competências, acabam delegando para outras pessoas fazerem. Mas se você delega, você não vai aprender nunca. Então, tenha atenção nisso. E competência de número 6, a habilidade da oratória, de falar, conseguir falar em público, porque mestre vira, você terá que abrir eventos, abrir reuniões, conduzir reuniões. Então é importante que você também trabalhe, desenvolva a sua competência de oratória. Pensar agora em metodologias de atendimento também é uma competência que você precisa aprender e desenvolver. Quais serão os métodos, quais serão os processos de atendimento que a sua unidade precisa? Como que você vai ajudar a equipe a desenvolver e a organizar as metodologias de trabalho que eles utilizam? Sobre projetos sociais, aprender a escrever projetos, a avaliar, a monitorar, que já tem aí, né, no item 11 e 12, fazer avaliação de impacto, fazer monitoramento, tanto dentro dos projetos, quanto também das demais ações. E o item 9, a teoria, né? O embasamento teórico, seja você assistente social, psicólogo, pedagogo, outras formações, né? Você também precisa desse arcabouço teórico que vem da sua formação profissional, que vem das outras, e beber aí dessa fonte interdisciplinar também para fazer um bom trabalho. Conhecimento de gestão, e temos gestão para fazer, gestão de pessoas, gestão dos processos de trabalho, dos serviços, gestão de tempo. São muitas as habilidades de gestão que você precisa trabalhar para desenvolver. Também a habilidade, a avaliação e monitoramento, já disse. Planejamento, a habilidade de planejar. E planejar, gente, requer colocar datas, requer requer organização, para que o planejamento de fato aconteça. Planejar não é apenas falar que vai fazer, é dizer quando vai fazer, como vai fazer, monitorar, acompanhar para que aquilo aconteça. O conhecimento das políticas públicas, tanto da Política Nacional de Assistência Social, quanto um pouco das demais políticas para que você possa orientar e embasar o trabalho da sua equipe. A competência também de feedback, de saber conduzir reuniões de diálogo, de dar retorno para os seus liderados, e a capacidade de mobilização, a capacidade de articulação, de trabalhar com as pessoas, de ser reconhecida como essa profissional que consegue mobilizar e desenvolver. No campo das habilidades, das soft skills, a gente traz como item número 1, a visão sistêmica. Quem coordena precisa ter visão do todo. Visão sistêmica nada mais é do que ter uma visão ampliada, uma visão de tudo que acontece, e não apenas de partes isoladas. Você tem que lembrar que tudo está interconectado na unidade que você atende, os processos de trabalho, as ações, as demandas dos usuários. Então é importante que você expanda a sua percepção, tenha visão do todo.
A habilidade da estratégia, tem que saber lidar ali com o usuário, com o liderado, com a gestão, saber como conseguir as coisas muitas das vezes. Então, é importante que você seja estratégica. A habilidade da comunicação, do diálogo, de se expressar, de se relacionar com as pessoas, por meio também da empatia, de se conectar com o outro a partir de algo que te permita conhecer, se conectar com as dores, com os anseios, para que haja o trabalho em equipe, que vocês trabalhem em grupo, que você seja uma pessoa que cola a equipe, né? E não que desune, que promova o trabalho em equipe. A habilidade também de resolução de problemas, de foco na solução, de foco no desatar dos nós. Ser flexível, porque ora as coisas são de um jeito, ora são de outros, às vezes a gente planeja e precisa flexibilizar para fazer acontecer diferente. A habilidade da coordenação, do pensamento crítico, um pensamento ampliado, a habilidade de adaptação, ser adaptativa, ser influente. Você precisa se posicionar de maneira a influenciar as pessoas. Isso faz parte da liderança. Autoconsciência, estar muito centrada em si mesmo, consciente de si mesma. Conexão, ser capaz de gerar conexão com os outros, e para isso você precisa estar conectada consigo mesma. A habilidade de inteligência emocional, você tem que ter uma mentalidade forte para conseguir lidar com todos os desafios que estarão aí na sua rotina diária. Capacidade de motivar e de engajar a equipe em prol dos resultados necessários, e a habilidade de fazer network. Também trazemos aqui a habilidade de negociação, de saber negociar com a gestão, de saber negociar com a rede, com os próprios pares, com as próprias colegas coordenadoras de outras unidades e também com os seus liderados. Outra competência extremamente importante, que é a tomada de decisão. Quem é coordenadora precisa tomar decisões constantemente e precisa fazer isso de forma assertiva, inteligente, embasada. Também é necessário a criatividade, saber, às vezes, improvisar, saber aproveitar, saber combinar as coisas. Isso é criatividade. A habilidade também de inovação, de se abrir para o novo, de implementar ideias novas, de propor coisas novas. E, claro, a habilidade da ética, do compromisso, da moral também poderia entrar aí junto. E do compromisso mesmo com a transformação da cidade, dos usuários, da realidade. E, por fim, a habilidade muito, extremamente importante, que é da escuta ativa. Então, esse conjunto, e se você tiver, antes de falar, se você tiver mais algum item que você gostaria de sugerir, escreve aqui para mim nos comentários dessas aulas para que eu possa ampliar aqui ainda mais a nossa lista. E a junção, você pode perceber, dar de novo uma passada em todas essas competências e habilidades que foram elencadas e ver que a junção de tudo isso é que vai te trazer aí mais resultados, melhores resultados no seu trabalho. E eu sei, talvez você já esteja pensando assim: nossa, mas é muito difícil, como eu vou conseguir, como eu vou dar conta de tudo isso? E eu quero te dizer que é possível, desde que você lembre, se esforce, coloque seu foco, a sua atenção e a sua intenção, o seu desejo. É preciso. Não estou dizendo que você tem que ser 10, que você tem que ser 100 em todos esses itens, mas é preciso que você busque ser melhor cada vez mais em cada um deles e que você observe quais são aqueles que talvez sejam necessários para enfrentar os desafios que você está tendo aí. Talvez as dificuldades, os desafios que você está enfrentando e não está conseguindo lidar, está justamente em alguma dessas competências e habilidades que você precisa desenvolver. E aí, agora a gente traz algumas perguntas poderosas para que vocês possam refletir. Quero que você elenque isso aí no seu material, tá? Que você responda com sinceridade no seu material e também aqui nos comentários. Se você acrescentaria algum item nessa lista,
E como que você se autoavalia em cada um desses itens? Se você for dar uma nota, se você for dar uma média para você, como que você está? Quais são as habilidades que você precisa aprimorar? Quais são as competências que você precisa desenvolver? O que dessa listagem está demandando mais da sua atenção? O que talvez, se você desenvolver, vai facilitar o seu trabalho ainda mais? Porque você não precisa focar em querer desenvolver e trabalhar todas essas habilidades de uma vez. Você precisa olhar para essa lista e pensar: onde aqui são os meus pontos fracos? Onde aqui eu estou com um pouco mais de dificuldade? E focar atenção nisso que vai ajudar. Onde aqui, se eu der foco, se eu der energia, vai me gerar mais benefício para as outras coisas, porque elas estão muito interconectadas, interrelacionadas. Então, seja perspicaz, faça essa avaliação e volta aqui para me contar também qual vai ser o seu plano de ação. O que que você vai fazer para trabalhar, para desenvolver essas habilidades? E aqui eu trago algumas sugestões. É possível, gente, aprender se divertindo. É possível aprender por meio de músicas, filmes, séries, documentários, livros. E eu trouxe aqui algumas sugestões para você de filmes, de séries, de documentários, sugestões de livros. Inclusive, um deles está aqui, que é esse livro aqui, Mindset, a nova psicologia do sucesso, onde a doutora Carol, ela traz sobre a mentalidade, né? Sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. O que é a mentalidade fixa? É aquela pessoa que pensa assim: eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Eu não posso mudar, eu não sei mudar, eu não consigo mudar. Já a mentalidade do crescimento, a mentalidade da expansão, é aquela que se abre para o novo, é aquela que se permite aprender, que busca trazer um novo contorno mental, uma nova forma de olhar para a realidade a partir de tudo aquilo que pode ser desenvolvido, que pode ser aprimorado e melhorado. Então, eu desejo que você faça bom uso desse material e que você tenha percebido aí quão grandiosa é a sua missão, quão grandiosa é a sua responsabilidade. Eu te vejo nos comentários e até a próxima aula. Beijo!